O clima impactou a safra de melancia no Rio Grande do Sul. A fruta sofreu com o excesso de chuvas e os altos custos de produção pressionaram o produtor, que mesmo com a alta do preço, não está tendo bons resultados. A cena dá até água na boca. Melancia é a fruta que combina com o verão. Na região carbonífera, no Rio Grande do Sul, a época é de colheita, mas o clima com muita chuva impactou e as frutas estão menores e com mais doenças. Em algumas lavouras, nem foi possível fazer a capina correta. O Jorge plantou 13 hectares na esperança de pelo menos 35 toneladas por hectare, mas acredita que não deve passar das 20 toneladas. No começo foi muito complicado por causa da época da chuva, não deixou a gente preparar o solo e não deixou a gente fazer o plantio na data correta, né? E sobre o manejo dela, a gente, como ela foi atrasando, atrasa também os ciclos, né? E consecutivamente ela também entra mais doenças, a gente, como chovia praticamente toda semana, a gente não conseguiu fazer um manejo adequado de todos os fungicidas e remédios, tratamentos dela, né? A colheita, que normalmente começa em dezembro, neste ano atrasou. E para atender a demanda da fruta no final de ano, acabaram entrando melancias de outros estados. E com isso, o preço se elevou. Agora, com o andamento da colheita em janeiro e o maior volume disponível, o preço voltou a cair ao produtor. E deve ser um ano de baixa rentabilidade. Conforme o CPEA, em dezembro, a melancia de tamanho médio da Bahia era vendida por R$ 2,05 e a de São Paulo por R$ 1,88. Esses estados abasteceram o Rio Grande do Sul no final de ano. Agora, na primeira quinzena de janeiro, a melancia gaúcha é vendida por uma média que vai de R$ 1,42 a 90 centavos, dependendo do calibre, valor bem abaixo do que o produtor esperava para compensar as perdas. Então, é um preço que poderia ser considerado remunerador. Qual que é a questão, né? Principalmente para os produtores do Rio Grande do Sul, essa safra deve ser uma safra de custos bastante elevados, né? Como teve mais chuva, a gente tem produtores que tiveram perdas, então isso acaba elevando o custo da produção. Nós temos, para a maioria dos produtores, uma previsão de redução de produtividade, então isso por si só também resulta em maiores custos unitários. Então, esses pontos devem resultar em uma safra mais custosa. Então, mesmo assim, com preços acima da época, cada produtor vai ter que avaliar se vai ser uma safra remuneradora. O estado, que já foi o maior produtor da fruta, vem perdendo posições justamente pelo mercado difícil e hoje responde por menos de 5% da produção nacional. Grãos como a soja cada vez mais tomam o espaço da melancia. Então hoje ela está sendo jogada às áreas marginais e a soja ela está numa crescente ainda. Áreas que a gente antigamente pensava que não seriam mecanizadas, hoje o pessoal está colocando soja. Então a tendência é que a produção de melancia ela continue em áreas cada vez mais restritivas e eu acho assim, ela vai estar migrando para outras regiões onde a soja tem menos importância, digamos assim. O Jorge, que recebeu a lavoura do pai, ainda aposta no sabor das variedades cultivadas aqui, mesmo em anos difíceis. De tamanho, a melancia a gente esperava um tamanho melhor, né? Mas de doçura tá espetacular, tá fantástico.